Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai resolver esse exercício aqui do BIR, da 10ª edição de Estática dos Corpos Rígidos, capítulo 4, o exercício 4.150, que fala pra gente que essa placa quadrada tem 24 libras de peso e é sustentada por 3 fios verticais. Começando pelo item A, pergunta pra gente qual a tensão em cada fio quando essa distância A é igual a 10 polegadas. Então, começando, a gente pode perceber que a gente vai ter trações nos fios nessa direção aqui. Uma tração aqui, outra aqui e outra aqui. Ainda a gente vai ter que mostrar no diagrama de corpo livre onde o peso dessa placa vai incidir. A gente vai assumir que é uma placa homogênea, então esse peso vai incidir exatamente no centro dessa placa, aqui, né? Mais ou menos. Então, para começar esse exercício, a gente pode perceber que a gente não consegue descobrir o valor dessas tensões com a somatória de momentos em y, porque a gente tem 3 incógnitas. Então, vamos partir para o momento, fazendo a somatória de momentos em torno do ponto A. Ela tem que dar zero pelas condições de equilíbrio. Lembrando que o momento que cada força vai gerar em torno do ponto A vai ser igual o vetor distância dessa força ao ponto A, vetor força. No caso desse exercício, a gente pode observar que a gente vai ter um eixo de simetria aqui, ó, dividindo essa placa quadrada em 2. E a gente poderia resolver essa somatória de momentos considerando 2 vezes o momento que essa tração B vai gerar em torno do ponto A. Só que para a gente treinar mais a visualização desse vetor distância entre A e a força, eu vou considerar a tração B e a tração C normalmente, sem fazer pela simetria. Mas o ideal é que você perceba a simetria nos problemas de física para você poupar seu tempo de fazer alguns cálculos. Bom, prosseguindo aqui, a gente vai ter primeiro essa tração B vai causar um momento em torno do ponto A, então o vetor distância dela a gente consegue observar que caminha 10 no eixo X, porque no item A está falando que é 10 polegadas, então a gente vai ter aqui 10 em I. Em Y, a gente percebe que de A até B ela não vai andar nada, então não vai ter componente em Y. E em Z, a gente vai ter que caminha 30 positivamente. Então, mais 30, K, que é o vetor unitário do eixo Z, que dá a direção do eixo Z. E como a força TB, que é a tração no cabo B, só tem componente em Y, a gente vai multiplicar a sua intensidade pelo vetor unitário J. Agora, para a tração em C, a gente vai somar. A gente percebe que do A até o C caminha-se 30 no eixo X, ou seja, 30 vetor unitário I. Não caminha nada em Y, como no caso anterior. E em Z ele caminha 10K. No caso da força, vai ser a mesma situação que a tração em B, vai ser a tração em C, apenas com componente no eixo Y. Finalmente, a gente tem um momento gerado em torno do ponto A pela força-peso, de 24 libras, né? E a posição dela, como ela está bem no centro do quadrado, ela vai ter 15 em X e 15 em Z, como 15 é a metade desse lado do quadrado, né? A gente vai ter 15i mais 15k multiplicado por menos 24 em J. Menos 24 porque a força-peso vai apontar para baixo. Então, fazendo a multiplicação vetorial, lembrando que aqui é sempre vetor, né? Esqueci de colocar aqui, que é um produto vetorial. E a gente pode ou fazer por determinante, ou fazer usando, que no final das contas é a mesma coisa, né? Essa regrinha aqui, e vetor J é igual a K.
j vetor k é igual a i, e k vetor i é igual a j. Bom, as multiplicações vetoriais, vamos começar aqui pelo 10i, vetor tração bj. A gente aplica a distributiva aqui normalmente. Então vai ser 10 tração b e vetor j da k. Como está na mesma ordem, mantém positivo. Aí a gente passa por mais 30 vetor tração bj. Com isso a gente vai ter 30 vezes tb e k vetor j. Como está na ordem inversa de j vetor k, a gente vai colocar como sendo o valor negativo 30 tb e, usando essa regra, eu vou terminar de fazer os cálculos aqui. Bom, terminado as continhas aqui, a gente pode agrupar quem diz respeito ao eixo z e quem diz respeito ao eixo x. E aqui a gente tem duas equações que a gente pode usar do jeito que a gente quiser, fazer alguma adição, né, de equações ou resolver por substituição. Aqui eu vou escolher uma delas para resolver por substituição. Então vamos pegar aqui, pegando a equação menos 30 tb menos 10 tc mais 360. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isolando tc, a gente tem que 10 tc vai ser igual a menos 30 tb mais 360. Então, tc vai ser igual a menos 3 tb mais 36. Correto? Agora a gente pega a segunda equação, que foi essa que eu não utilizei, e substitui o valor de tc. Bom, então a gente vai ter 10 tb mais 30, substituindo ali o tc, né? Vezes menos 3 tb mais 36 menos 360. Então a gente vai ter que 10 tb menos 90 tb mais 1080 vai ser igual a 360. Realizando os cálculos aqui, a gente vai obter que a tração B vai ser igual a 9 libras. Agora a gente pode substituir naquela fórmula de TC que a gente fez. Então, TC vai ser igual a menos 3 vezes 9 mais 36. Isso aqui vai ser TC igual a 36 menos 27, ou seja, TC é igual a 9 libras, confirmando aquela simetria que eu comentei no começo do vídeo. Agora, para achar a tração A, que não entrou no cálculo do momento, justamente porque a gente estava calculando o momento em torno do ponto A, a gente encontra pela somatória de forças no eixo Y. Pelas condições de equilíbrio, a gente sabe que a somatória de forças no eixo Y tem que ser igual a zero. Isso nos dá que 9 libras de uma tração mais 9 libras de outra tração, menos 24 da força peso, mais a tração A, tem que ser igual a zero. Isso nos diz que a tração A é igual a 6 libras. Bom, de maneira análoga, para o item B, ele pede o valor de A para o qual a tensão em cada fio seja de 8 libras. A gente vai usar o mesmo somatório de momentos em torno do ponto A, mas agora levando o A como incógnita. E a tensão a gente vai considerar direto como sendo 8 libras. Fazendo o produto vetorial aqui, a gente vai ver que a distância de A até o ponto de aplicação da força vai ser A em I e 30 em K. Isso aqui a gente vai multiplicar, fazendo o produto vetorial, pela tração, que vai ser, a gente vai considerar 8 libras, na direção J. Bom, usando esse raciocínio, eu vou terminar de fazer os cálculos aqui. Bom, terminando de agrupar os componentes em I e em K, a gente pode escolher qualquer uma das equações para descobrir a distância A. Então vamos pegar essa primeira aqui mesmo.
Então a gente vai ter que menos 8A vai ser igual a menos 120. Logo, a gente descobre que A vai ser igual a 15 polegadas. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o método de resolução de exercício, que nem sempre eles vão pedir a reação das forças em um ponto, né? Às vezes eles podem pedir essas nuances, como a distância que essa força tem que estar em relação a algum eixo, e é assim que a gente resolve nesses casos. Caso tenham alguma dúvida, não deixem de colocar aí nos comentários, vou tentar responder da melhor forma possível. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.